Paz, queridos irmãos, estamos reunidos mais uma vez para estudarmos um pouco mais sobre a Palavra de Deus na nossa disciplina de Panorama Bíblico do Velho Testamento. E a nossa primeira aula de hoje, nós vamos falar sobre as dispensações. No livro de Gênesis, nós vemos a primeira aliança que Deus fez com o homem, a primeira aliança com o que Deus fez com a terra, e também vemos a primeira dispensação. Vamos estudar um pouco isso sobre hoje, né? Sobre a primeira dispensação, quais são as dispensações e também estudar as 8 grandes alianças que Deus fez com o homem. Vamos então estudar um pouco sobre isso hoje, Panorama Bíblico do Velho Testamento, para compreender um pouco mais sobre o tempo em que vivemos hoje. Em qual tempo nós estamos, em qual tempo determinado nós estamos da história bíblica e da história da humanidade. Sabemos que a palavra de Deus é dividida entre o Velho e o Novo Testamento, e na disciplina do Panorama Bíblico do Velho Testamento, eu, a professora Magda e o pastor Sebastião, vamos estar ensinando a vocês, né, e aprendendo junto também sobre em que tempo nós vivemos, sobre o Velho Testamento e sobre tudo que ele nos traz como promessa cumprida em Cristo Jesus. Agora, Novo Testamento, a nova aliança. E para que nós possamos compreender bem isso, precisamos estudar um pouco mais sobre o Velho Testamento. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, no meu slide, sobre as 7 dispensações. E o que seriam as 7 dispensações? O que é dispensação? É bíblica? Ela faz parte da Bíblia? Ela está inserida no contexto nosso cristão, né? Poderíamos dizer que existem divisões entre o tempo de Deus, né? A Bíblia fala em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tempo para plantar e tempo para arrancar o que se plantou, tempo para abraçar ou deixar de abraçar, tempo para sorrir e tempo para chorar, tempo para tomar e tempo para lançar fora. E isso nos mostra que nós precisamos saber em qual tempo nós vivemos. E o termo dispensação, né, ele é o período de tempo em que o homem foi provado a respeito à sua obediência. Ou seja, dispensação é um período de tempo. E esse período de tempo, ele revela especificidades do que é a vontade de Deus e o que o homem precisa fazer. Então, o que Deus espera do homem enquanto humanidade e o que Deus propõe como lei, como ordenanças. Ou seja, a dispensação é um período de tempo onde o homem, enquanto humanidade, desfrutará das promessas, ordenanças e consequências do seu acerto ou erro diante das regras e mandamentos de Deus, do que Deus espera do homem. Cada período dispensatório da Bíblia, Deus esperou do homem um tipo de obediência. E em cada tempo determinado, lhe apresentou normas e regras claras e simples para cada tempo. E cada tempo não descumpriu o anterior, mas veio cumprindo-se até chegar na nova aliança que temos em Cristo Jesus. Efésios 1:10 fala sobre esse tempo, sobre essa dispensação. Vamos abrir lá na palavra de Deus e ver o que está escrito lá em Efésios, capítulo 1, versículo 10. Paulo escreve assim: isto é, fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele
que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Ou seja, desde a criação do mundo, desde a queda do homem, desde a criação do homem até a sua queda, que é a primeira dispensação, Deus já havia planejado, nos escolher a humanidade, salvar a humanidade, nos predestinou à salvação e não à perdição eterna. E isso faz parte de um tempo, né? Hoje nós vivemos no tempo da graça. Mas que para a gente possa entender que tempo era desde o Velho Testamento até chegar agora, nós vamos estudar as 7 dispensações. A primeira dispensação foi a primeira aliança no Éden, de Adão e Eva, quando Deus cria a humanidade, quando Deus cria o primeiro homem e a primeira mulher, na dispensação da inocência. A segunda foi a dispensação da consciência, após a queda do homem até a segunda aliança com Noé. A terceira é a dispensação do governo humano, a Torre de Babel, a divisão dos povos e línguas. Então, desde que Noé sai da arca até a Torre de Babel, até a vida de Abraão, o homem esteve debaixo da dispensação do governo humano. Na dispensação da promessa, a partir de Abraão, Deus faz uma terceira aliança, A partir da descendência de Noé, da casa de Sem, nasce Abraão, da terra de Ur, onde é feita a terceira aliança com o homem, E desde então, o povo que Deus escolheu através de Abraão, seria um novo povo, Uma nova linhagem, o povo de Deus, o povo escolhido que ia gerar Israel, Então eles estavam debaixo da dispensação da promessa. Então veio Abraão, Isaac e Jacó. E depois de Jacó, o povo passa a viver a dispensação da lei, que é feita na quarta aliança no tempo de Moisés. O sexto período de dispensação é da lei de Moisés até chegar ao período da primeira vinda de Jesus, quando o Senhor envia o seu Filho, João 3,16, que diz que o Senhor Deus deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos deu o seu único Filho, O Filho do Senhor Criador, Jesus. E essa foi a quinta aliança que Deus fez, que é a dispensação da graça, A quinta principal, porque teve outras alianças, Deus fez aliança com Josué, fez aliança com Davi, mas essa é a quinta principal aliança, que aponta para o propósito, o plano de salvação de Deus. Então Jesus, ele é a nossa nova aliança. Até a sua segunda vinda, nós estaremos debaixo da dispensação da graça, até o período do arrebatamento da igreja. E a sétima dispensação, ela é chamada de dispensação da restauração e do juízo de Deus. E nessa será feita a sexta aliança milênica, onde o reinado de Cristo estará sobre a terra. Então, é o período milênico dos céus, o período que Jesus volta com a sua igreja à terra e reina sobre a terra. É o período do juízo final, onde todos seremos julgados e teremos o juízo de Deus e veremos juízo sobre os ímpios, sobre os iníquos, sobre o filho da perdição, sobre o anticristo e todos aqueles que adoraram a besta. E a volta da eternidade, a sexta aliança, onde Deus estabelece a sua nova Jerusalém, Nós não sabemos exatamente como será isso, mas estaremos lá para vivenciar, esse tempo de restauração de Deus. Vamos então estudar hoje, aquela primeira dispensação, a dispensação da inocência. E Gênesis 1:28 começa a primeira dispensação. Então o homem foi colocado em um lugar perfeito,
sujeito a uma lei simples e advertido das consequências da desobediência. Gênesis 1:28, Deus, né, um pouquinho antes, no versículo 22, 26, ele fala: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. O Senhor Deus, o Criador, o Altíssimo, seu Filho e o Espírito do Senhor, criou o homem do pó da terra e disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, semelhantes ao Pai. Né? O filho, ele é semelhante ao pai, ele tem os traços do pai, ele tem o DNA do pai, ele tem os trejeitos do pai, ele tem as características que levam a saber, aquele ali é filho, né, daquele irmão. Então, por exemplo, a Vitória, nossa filha, é nossa filha, ela possui nossas características, nossas semelhanças, né, traços que lembram que somos os pais dela. Entre tantas outras crianças, poderia distinguir que aquela criança, Maria Vitória, ela é filha do Manassés e da Magda. Por quê? Ela tem os nossos traços, tanto físico como genéticos, como até mesmo a nossa personalidade influencia na personalidade, na formação da personalidade dela. E assim também Deus, nós somos a sua imagem, nós temos o seu DNA, nós temos os seus traços. E o homem, nessa dispensação da inocência, era muito mais evidente. E Deus deu, né, ao homem, no versículo 1:28, Deus abençoou o homem. Ele disse ao homem e à mulher: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que movem sobre a terra. Então, além de Deus ter criado o homem com características muito próprias, muito específicas do pó da terra, criado ele da semelhança do Altíssimo, ele também deixou missão para esse homem e essa mulher, não é? Vamos ver a seguir qual foi o primeiro aspecto ali, então, que Deus colocou no homem, né? E na mulher. Então, nós vemos que o homem foi colocado em um ambiente perfeito, né? O Éden, ele foi perfeito ao homem, ele estava numa circunstância, num ambiente de perfeição, de plena comunhão. Imagina Adão e Eva passeando todas as tardes com o Senhor, podendo ter essa comunhão de conversar com o Senhor, de ouvir a sua voz, de ouvir os seus planos, de ouvir os seus sonhos, de ouvir os seus projetos, de assim como o filho conversa com o pai e conhece o pai, assim Adão e Eva tiveram essa maravilhosa experiência de conversar todas as tardes, de ter essa comunhão com Deus. Gênesis 3:8 fala que todas as tardes o Senhor os visitava, que todas as tardes o Senhor vinha conversar com eles. Gênesis 1:28 mostra que Adão e Eva estavam debaixo, sujeitos, né, a uma vontade divina, com um propósito claro. E qual foi esse propósito? Que eles multiplicassem, que eles governassem e que eles subjugassem a terra. Ou seja, Deus deu autoridade ao homem para governar sobre a terra. E essa autoridade, com certeza, trouxe a eles muita sabedoria, porque Deus nunca dá algo para nós exercermos sem que Ele tenha nos preparado. Então, com certeza, Adão foi criado com uma inteligência, com uma perfeição de Deus, e a Eva também, porque quando Deus tira da costela de Adão, ele fala: criarei para o homem uma mulher idônea, ou seja, perfeita, adequada, que se encaixe, que seja sábia, que seja preparada para auxiliá-lo. Então, eles, apesar de muitos falarem que Adão e Eva eram ingênuos, né, e Eva era ingênua, Eva não era ingênua, Eva era uma mulher sábia, uma mulher que sabia claramente os propósitos de Deus, conhecia, ouvia a voz de Deus, caminhava com Deus, tinha uma plena comunhão. Terceiro ponto ali foram advertidos a obedecer a ordem simples de Deus
e conhecer das consequências da escolha do erro, a morte. Gênesis 2:16-10 fala que o Senhor disse: de toda árvore do jardim comerás, e de toda erva que assim o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Né? Deus teve uma conversa muito séria, acredito, com Adão em relação àquilo que deveria ser a função dele ali naquele jardim. Né? Deus falou assim: eu te coloquei aqui para que você possa cultivar, para que você possa zelar, guardar esse lugar. Cultivar e guardar o jardim. O que significa cultivar?